Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma curiosidade e escutem meu pedido preciso da força da sua inscrição no meu canal, pois como sou um canal pequeno, o YouTube não distribui meus vídeos mesmo que sejam assuntos interessantes. Conto com a inscrição no canal, curta o vídeo e compartilhe. Obrigado por isso e vamos à nossa curiosidade. O que é psicometria em psicologia, parapsicologia e espiritismo? Psicometria, do grego psiké, alma e metron, medida, medição, é uma área da psicologia que faz vínculo entre as ciências exatas, principalmente a matemática aplicada com foco específico na estatística, dessa forma assumindo o modelo quantitativista em psicologia, sendo uma das áreas mais antigas dentro desse campo do saber. Utz traz que há registros de aplicação de testagens há mais de 2.200 anos no Império Chinês durante a dinastia Han, com o intuito de criar um sistema imperial de seleção. Sua definição consiste no conjunto de técnicas utilizadas para mensurar, de forma adequada e comprovada experimentalmente, um conjunto ou uma gama de comportamentos ou construtos, também chamados de variáveis latentes, que não podem ser observados diretamente, com o intuito de obter informações sobre o funcionamento de um determinado sujeito. Exemplos desses construtos seriam inteligência, personalidade, atenção, satisfação com o trabalho e etc. O psicólogo psicometrista possui, em seu espectro atuacional, características para levar a cabo a definição desta área, bem como para manusear os testes psicológicos de acordo com alguns critérios básicos. Estes são validade, fidedignidade e padronização. Qualquer teste que se preste à validação e, posteriormente ao uso, deve ser fruto de pesquisas nessa área. O início da medida em psicologia. A evolução da pesquisa científica baseada no cálculo em psicologia é pouco incerto em sentido estrito, porém sabe-se que Sir Francis Galton, de 1822 a 1911, primo de Charles Darwin, foi o fundador do primeiro laboratório voltado às medições antropométricas, em Londres, no ano de 1884. Ele entendia que a discriminação sensorial era a base do desempenho intelectual, e que medidas adequadas, neste sentido, seriam capazes de indicar diferenças entre os mais e os menos capazes. Entre as pesquisas que Galton fez, constam na lista: altura, peso, envergadura do palmo, capacidade respiratória, força, rapidez de reação, agudeza sensorial da vista e do ouvido, além de chegar a mensurar a quantidade de bocejos emitidos durante uma orquestra para relacionar ao tédio do público. Hermann Ebbinghaus, de 1850 a 1909, no ano de 1885, começa os primeiros estudos experimentais sobre a memória. Ao final de seu experimento, Ebbinghaus tinha formulado coeficientes sobre como se dá a aquisição de memória a partir de um conjunto de letras ordenadas de forma não lógica. No Reino Unido, Galton conheceu James M. C. Kincatel, de 1860 a 1944. Juntos, formularam, pela primeira vez, provas que consistiam em medidas de discriminação sensorial, de tempo e de reação. Estas provas, para Cattell, proporcionaria conhecer a inteligência de quem a fizesse, em sentido diferente por diversas críticas que estes possuíam dos testes anteriores de inteligência. O francês Alfred Binet, de 1857 a 1911, e seu parceiro Théodore Simon desenvolveram, a pedido da Comissão Francesa para a Investigação dos Interesses da Educação, o primeiro teste de inteligência para diferenciar crianças retardadas e crianças normais em seus mais variados graus. Esta escala de classificação tem sua data de origem em 1905 e, desde então, sofreu diversas modificações na sua origem e no seu nome. Atualmente, apesar das variações, LM, por exemplo, ele é conhecido como teste Stanford-Binet de inteligência. Para alguns psicólogos, além do método psicométrico da correlação estatística utilizados inicialmente por Galton, o desenvolvimento da análise genética ocasionaram a consolidação de uma abordagem matemática da psicologia. Agora vamos ver o que significa em parapsicologia e espiritismo. Psicometria em parapsicologia e espiritismo. Psicometria, do grego psiké, alma e metron, medida, medição, é um termo cunhado pelo médico americano Joseph Rhodes Buchanan, em meados do século XIX, 1849, para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impressos fora de nossa realidade física. Metafisicamente falando, o indivíduo seria capaz de captar os eventos pregressos em que o objeto ou ambiente estiveram inseridos através de uma volição psíquica, na qual tudo o que está oculto para a maioria dos seres se descortina perante o indivíduo. Para a doutrina espírita, essa capacidade de extrair do ambiente ou coisa a sua realidade ou conteúdo é uma rara faculdade mediúnica. Em Enigmas da Psicometria, o pesquisador psíquico italiano Ernesto Busano nos dá uma informação adicional importante, dentre as diversas pessoas que, ao longo do tempo, possam ter possuído ou manipulado um objeto do qual o médium colhe as impressões. Este sentirá com mais força os conteúdos mais ativos
e de maior apelo em relação a ele próprio. A este aspecto do fenômeno Busano chama de afinidade eletiva. O médium com habilidade de psicometria mais rigorosamente submetido à investigação científica foi o engenheiro polonês Stefan Osowiecki, de 1877 a 1944, sendo que o registro de tais investigações, que constam dos anais de sociedades de pesquisas psíquicas, está disponível ao público na reprodução comentada de obra recentemente publicada em inglês. Estágio atual no mundo. Jeffrey Goodman, ele mesmo um médium psicometra, relata em seu livro Psychic Archaeology, Time Machine to the Past não somente a experiência dele e de outros psicometras em grandes achados arqueológicos, mas também qual o estágio atual do uso da psicometria na arqueologia em vários cantos do mundo. Ele afirma, por exemplo, que no Canadá por ele chamada arqueologia psíquica conta com o respeito e o incentivo de arqueólogos de destaque, devido ao sucesso com que ela tem sido utilizada. Investigadores psíquicos. A série Investigadores Psíquicos, no Discovery Channel, aborda casos em que médiuns dotados de psicometria auxiliam com sucesso na investigação policial de casos criminais complexos em que as pistas materiais são escassas. A gratidão por chegarem até o final é muito grande. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Muita paz, amor e sabedoria a todos e até o próximo encontro.